Boa noite, pessoal. Bom estar aqui com vocês novamente. Que Deus nos abençoe. Que a gente possa ter uma reunião produtiva em que todos nós saiamos daqui um pouco mais conhecedores da doutrina. Hoje o tema é um dos temas mais comuns dentro da casa espírita, mas que às vezes passa um determinado tempo a gente esquece. E ao esquecer a gente perde as referências iniciais da origem da doutrina espírita. O Espiritismo tem data de nascimento, faz aniversário no dia 18 de abril de 1857, ela chega até nós. E é muito fácil da gente entender a história do Espiritismo, porque ela surge num ambiente em que muitas coisas estavam acontecendo, muitas revoluções naquela época. Exatamente em meados do século XIX, o planeta Terra estava numa efervescência. Literalmente estava fervilhando de coisas novas acontecendo. É por isso que, se a gente traçar, por exemplo, um perfil do clima que a gente estava vivendo naquela época, é mais ou menos um clima em termos de filosofia. Nós estávamos assistindo uma ampla decadência da filosofia espiritualista. Ou seja, a filosofia espiritualista é toda e qualquer filosofia, toda e qualquer maneira de pensar que admite algo além do corpo físico, que sobrevive ao corpo físico. Então, essa maneira de pensar estava em franca decadência, lá por volta de 1830, mais ou menos, com o advento da filosofia positivista de Augusto Comte, que estabelecia, por exemplo, que para ser ciência, para ser produtor de conhecimento, tinha que ter as condições e as prerrogativas de medir, pesar, né, ver o cheiro em condições de temperatura e pressão, né, não considerava esse tipo de ciência que trabalha com o psiquismo humano, não era muito bem visto, tinha que ser feita a partir de experiências palpáveis. Então, imaginem que o materialismo estava nadando de braçada em ascensão. Esse era o clima. 1830. Eu acho que a espiritualidade, percebendo essas condições, trouxe para nós alguns fenômenos em todos os pontos do planeta. Alguns, inclusive, até agudos, como os que aconteceram em Hydesville por volta de 1848, 1847. Uma família se muda para um vilarejo próximo a Nova York, né, no estado de Nova York, um lugarzinho chamado Hydesville. E essa família muda-se para lá no ano de 1847 e depois de um determinado período, a família não conseguia viver naquela casa, porque as casas norte-americanas, culturalmente, elas são construídas de madeira. Todo mundo já viu a construção de casas norte-americanas. E aconteciam os fenômenos chamados RAPs. RAPs, o próprio som quer dizer exatamente isso. Imagina você tentar dormir com um barulho desse. Então era o casal Fox e duas filhas. A terceira, Lea Fox, não morava com eles porque ela era professora de música, vivia noutra cidade. Uma tinha 11 anos, a outra tinha 15, se não me engano, 14. Kate Fox e Elizabeth Fox. E um belo dia lá, na noite do dia 31 de março de 1848, os raps estavam muito fortes. Aí a menininha, mais 11 anos, meio descabeceada ainda, coitada, não sabia o que estava fazendo, desafiou o rap. Falou assim,
aliás, raps, né, o barulho, não música. Desafiou o barulho. Ô pé rachado. Ela falou exatamente isso. Pé rachado, vocês sabem mais ou menos o que significa. Pé de bode, pé rachado, era na cabeça dela, uma menininha de 11 anos. Ô pé rachado, se você está me ouvindo, deu um barulho. E o barulho, eu se fosse eu, né, crescia o cabelo e eu vazava. Mas ela, 11 anos, chamou a família e a família veio e eles passaram a noite. Veio um vizinho, né? O vizinho descobriu como é que se comunicava com aquele barulho, aquele rap, e começou a juntar gente, foi juntando gente, e um dos vizinhos lá teve a brilhante ideia de criar um alfabeto de batidas, de raps. E aquele barulho se comunicou naturalmente, diante das perguntas, dizendo-se ser um mascate, um vendedor ambulante que passou naquela casa um tempo atrás e pediu pernoite ao casal que morava lá, antigo, casal Bells, e ele foi assassinado lá. Foi assassinado e enterrado no porão da casa. Aí eles foram lá para o porão para cavar para ver se achava alguma coisa. Não conseguiram achar nada. Mas ficou a noite inteira conversando com aquele barulho e ele deu um nome, provavelmente um nome que não era o seu nome verdadeiro, porque não havia essa implicação, se dizia chamar Charles B. Rosma, e contou essa história. Isso ficou a noite inteira, chamaram comissões para começar a trabalhar com esses raps com as irmãs Fox. Só 54 anos depois que eles descobriram que realmente tinha um cadáver enterrado naquele porão. Só que não era no chão, eles procuraram no chão. E o cadáver estava enterrado na parede. 54 anos depois, um jornal dá a notícia. Confirmados os fenômenos do Hydesville, né? 54 anos depois, o cadáver estava enterrado na parede, estava colocado na parede. Bom, isso chama a atenção das pessoas, isso atrai a atenção das pessoas. Foram feitas mais de 25 comissões para trabalhar com a Kate, a Elizabeth Fox. Elas trabalharam, fizeram, viram aquela coisa de celebridade andando para lá e para cá, e muito frequentemente, quando a pessoa entra nesse esquema, né, acontecem muitas vezes da pessoa não suportar, né, esse assédio, essa condição de luminosidade, essa condição de aparecer a cada instante que, né, sai na rua. Elas se perderam, segundo Arthur Conan Doyle, elas passaram a ingerir muito vinho e depois de um determinado tempo, isso até chegou a ser questionado, esses fenômenos de Hydesville, né, se era verdadeiro ou não. Chegando até uma delas, a Lia, que não estava presente lá no dia, a afirmar que seria possível ser uma fraude. Muito tempo depois, isso depois volta à estaca zero, volta à condição de aceitação do fenômeno, admitindo-se que teria acontecido alguma coisa nesse entremeio aí. Só que esses fenômenos passaram a ser tão badalados e começaram a acontecer que na elite intelectual da França, o pessoal que era mais abonado, reuniam para fazer os sarais, né? E ali começava a ter uma brincadeira, que é a chamada brincadeira das mesas girantes. Era gostoso você reunir, sabe? O pessoal que reúne, toma uns vinhozinhos, fica alegrinho, e de repente eles descobriram uma brincadeira que era fazer uma volta em torno de uma mesa, botavam as mãos em cima da mesa, faziam perguntas para a mesa e a mesa levitava e batia o pezinho no chão, andava, né, para frente, para trás, na lateral, para lá e para cá, né, estabelecendo uma comunicação e uma resposta. Até
que em 1854 entra em contato com essa brincadeira através de o senhor Fortier, que era colega de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse nome, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é para nós o conhecido professor Rivail, posteriormente a gente vai chamar de Allan Kardec. Ele mesmo se coloca o nome de Allan Kardec na hora que vai lançar o Livro dos Espíritos. Vamos chegar lá. Mas o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, um acadêmico, uma pessoa de elite no campo cultural, no campo do conhecimento, na sociedade francesa, vários livros já publicados, vários projetos emplacados nessa época. Sem sombra de dúvida, uma pessoa extremamente metódica na concepção de novos parâmetros de conhecimento. Então, quando o senhor Fortier falou para ele, falou assim, cara, estou sabendo dos negócios aí que está acontecendo, né? Eu fui numa reunião que está acontecendo às mesas das respostas inteligentes. Ele já arriscou só um olho, né, dentro da mentalidade dele, ainda muito em cima da estrutura de um pensamento positivo, que é para saber se uma coisa é verdadeira, você tem que medir, pesar e constatar a veracidade. Aí ele falou assim, eu só acredito numa coisa dessa se você me provar que uma mesa pensa, tem sistema nervoso para sentir, e nesses termos. Ele falou assim, ó, caso contrário, se você não me provar que uma mesa tem um cérebro e sabe sentir para dar respostas inteligentes, eu vou considerar isso que você está me falando como história da carochinha. Eu não posso acreditar numa coisa dessa. Não, mas vamos lá. E o tempo passando. Quase um ano passou, em 1855. Ele encontra com o senhor Carlotti, e o senhor Carlotti estava entusiasmadíssimo. Era um homem sensato, um homem, né, um trabalhador, né, público, uma pessoa idônea. Mas ele falava com tanto entusiasmo, e quanto mais ele falava com entusiasmo, mais o Kardec começava a desconfiar. Porque uma das coisas que a gente tem que aprender, é quando a pessoa fala demasiadamente entusiasmado, o raciocínio ficou, né, para escanteio. Então, quanto mais entusiasmado ele falava, mais o Kardec duvidava. Mas não era uma dúvida sistemática, era uma dúvida metódica, como a dúvida de René Descartes. Era uma dúvida metódica, não uma dúvida de sistema. Aí ele aceitou o convite de Carlotti para ir visitar, para ir na casa de Madame Roger. E ele foi com o senhor Fortier. Aí chegando lá, encontrou o senhor Patier e ele entrou em contato com o fenômeno pela primeira vez, na casa de Madame Roger. Aí o senhor Patier convidou-o para participar na casa de Madame Pleine Maison. E na casa de Madame Pleine Maison ele participava das reuniões semanais. Muito depois, 1855, 1856, ele já estava participando na casa dos Baudin, que é a família Baudin, escreve Baudin, mas é Baudin que a gente fala. As meninas, né, filhas, né, a Julie e a Caroline Baudin, eram médiums, tenra idade, 14 anos, 12 anos. Se isso fosse hoje, por exemplo, a gente não deixava desses meninos entrar numa reunião mediúnica, por questões, né, até legais hoje. Mas naquela época era comum, e eu acho que é perfeito, porque é uma das condições que faz a gente parar e pensar. Eram mulheres muito tenra idade, e quando Kardec começa a trabalhar com elas seriamente, começa a fazer perguntas, e começava a anotar as perguntas, e a base dessas perguntas depois vai constituir a base do livro, que é chamado o Livro dos Espíritos. Meninas de 11, de 14, de 15 anos de idade, que eram as médiums, dando respostas extremamente complexas na área de filosofia,
na área de ciência, na área de astronomia. Nossa, você olha as perguntas dos livros dos Espíritos, você pensa, não pode ser dado. Né? A gente fica até achando, será que uma menina de 11 anos, mulher, no século XIX, que naquela época a mulher às vezes nem podia frequentar a escola direito. Eram raras aquelas que venciam, né, o sistema e iam procurar conhecimento. Mas aquelas meninas davam respostas que hoje a gente olha, mesmo com conhecimento filosófico, a gente fica parado diante daquelas perguntas, refletindo sobre a profundidade que elas têm. E a gente está trabalhando, estudando, tentando entender aquelas respostas até hoje. Meninas. E a partir daí, então, a doutrina espírita começa a ganhar a sua carinha, já começa a se fazer. E ela nasce, então, em 1857, no dia 18 de abril, né, com a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. Não é o Livro dos Espíritas, não, é Livro dos Espíritos. Livro contendo perguntas elaboradas aos espíritos, e esses espíritos davam as respostas, né, dentro desse parâmetro que Kardec, utilizando o máximo possível de recurso que ele tinha na época, em termos de racional, em termos de observação da coerência científica, utilizava métodos de universalidade, ou seja, não fazia só com o médico. Quando essas médiuns davam respostas, ele enviava essas perguntas a outros médiuns, vários médiuns, inclusive até no Brasil, nós tivemos médiuns que responderam isso. E depois ele fazia uma checagem, uma filtragem, ele fazia o trabalho que um computador hoje faz num piscar de olhos. Hoje ele fazia essa filtragem, via quais as respostas que eram mais completas, que continham todos os elementos, daí ele chegava a uma conclusão. Essa é a resposta mais completa, mais perfeita a respeito desse assunto. Então, essa merece a publicação, essa merece colocar no livro. Aí ele começa, então, a elaborar. A primeira edição do Livro dos Espíritos saiu com 501 perguntas, e só em 1861 é que ele vai sair já completo com as 1018 perguntas. É o primeiro livro da codificação. A partir daí, então, as coisas se engrenam, ele vai começar a trabalhar de forma bem séria, é o chamado bom senso encarnado, segundo, né, Camille Flammarion, que era um dos seus contemporâneos. E aí vem a ordem da codificação, que são os livros que fazem parte da base doutrinária, da base e referência da filosofia espírita, que é 1857 o Livro dos Espíritos, 1861 o Livro dos Médiuns, 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo, 1865 o Céu e o Inferno e 1868 a Gênese. Concomitante a isso, ele viu que a repercussão desses livros eram tantas, e ele ficou sabendo que ele teve uma encarnação entre os druidas, né? E lá entre os druidas ele tinha o nome de Allan Kardec. Quando ele lançou o Livro dos Espíritos, ele não queria que o nome dele, Hippolyte Léon Denis Rivail, que já era conhecido na elite intelectual francesa, principalmente em Paris, né, interferisse no valor e no que a doutrina espírita tinha de verdadeiro a trazer para o mundo. Então foi um gesto, ao mesmo tempo, de humildade e, ao mesmo tempo, de um pesquisador para saber exatamente até onde vai o poder de persuasão, o poder de convencimento que a doutrina tinha. Então ele não coloca o nome dele, que já tinha um peso para dar a qualquer obra, pelo menos o benefício da dúvida para a pessoa chegar e estudar para saber de que se tratava. Ele se isenta totalmente disso e coloca o seu pseudônimo,
que era Allan Kardec, que foi o seu nome, segundo um espírito revelou para ele, numa das encarnações que ele teve junto aos druidas. Aí, o que acontece? A repercussão foi enorme. A partir de 1858, ele publica a Revista Espírita, e ela vai ser publicada até 1869, né, quando Kardec desencarna. Aí o seguinte, essa é a história básica, né? Se você pode modificar, são alguns penduricalhos, existem historiadores, existem biógrafos que trabalham muito mais detalhes a respeito disso, mas como o nosso tempo aqui é um tempo pequeno, é a título de informação mesmo, né? Quem quiser, por exemplo, aprofundar, leia o livro A História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle, que pode dar a você uma referência muito grande a respeito disso. Existem outros livros, inclusive do próprio Kardec também, o Espiritismo na sua visão mais simples, ou na sua, né, mais simples expressão. Ele escreveu um livro que tem essa categoria, que exatamente vai narrar esses primórdios. Tem outros livros, chama o ABC do Espiritismo, que tem na sua introdução, nos seus primeiros capítulos, né, referências muito boas a respeito disso. Né. Aqui no Brasil tem Zeus von Thuil, se não me engano, publicou várias obras, né, bibliográficas e biográficas, né, do Espiritismo. Vale a pena dar uma olhada, vale a pena dar uma conferida nesse quesito aí. Mas o mais importante é exatamente isso que a gente passou para vocês. Prontos para as perguntas? Eu acho que é mais importante a gente responder pergunta, porque aí vai direto nas dúvidas que o pessoal tem. Valeu. Deixa eu ver se eu dou conta de entender aqui, gente. Hoje eu acordei com uma mulher chorando muito alto. Voltei a dormir, mas acordei 2 vezes depois com o mesmo choro, que é semelhante ao da minha mãe. Todos em nossa casa estavam dormindo e não tenho vizinhos. O que pode ser? Não sei. O que devo fazer? Não sei. Pode ser um espírito? Pode. Então agora só, o que pode ser, eu não sei. Nesse caso. No caso específico em questão, eu não posso responder, porque eu não estava lá na hora. Não sei o que aconteceu. Pode ser. Agora a gente vai nas possibilidades que não tem nada a ver com o caso, mas que a doutrina nos coloca diante de fenômenos parecidos, semelhantes. Quando a gente ouve vozes, pode ser que seja uma mediunidade aflorando na questão da audiência. Mas também pode ser aquele lusco-fusco que a gente fica entre dormir e não dormir. Pode ser uma construção mental. Sabe aquela hora que você está acordando de manhã, que você não sabe se está acordado ainda, se está dormindo? Que você fica pensando e você projeta. Naquela hora você sabe fazer cada coisa que é impressionante. Mas aí passa um prazinho, você acorda, some tudo, parece que passa um ventilador, leva tudo. Você fala, cadê aquelas ideias que eu estava tendo agora? Naquele momento estava perfeita a condição. Pode ser esse lusco-fusco e você entra em contato com uma realidade ou imaginada ou presenciada de espíritos. É por isso que eu disse que pode ser um espírito. Pode ser que você esteja, né, voltando do mundo espiritual e ainda num processo de sonolência, nesse meio termo entre o acordado e o dormindo, você registra a presença, né, de alguém nessas condições. Isso é muito comum. A gente, às vezes, participa de fenômenos que são muito claros na nossa maneira de pensar sobre o que significa entrar em contato com o mundo espiritual. Às vezes a gente ouve uma pessoa falando e na hora que a gente acaba de acordar,
a voz faz assim, como se tivesse desligado quase que de imediato. Todos nós aqui já passamos por esse tipo de experiência. Como explicar isso? Estudando a respeito de sono e sonhos, né, desdobramento, projeção da consciência, o nome não importa. E treinando para que cada vez mais a gente tenha consciência do que significa isso, das possibilidades que significam isso. Às vezes a gente passa por fenômenos que são característicos da condição humana. O fato de voltar ao corpo físico, né, dá a sensação para a gente de que a gente está caindo. Quem é que aqui nunca sonhou que estava caindo? Só que a gente nunca acaba de cair. Vocês já perceberam que a gente nunca acaba de cair? E às vezes a gente cria o tombo de acordo com o gosto do consumidor. É de acordo com o gosto do consumidor. Tem gente que sonha que está caindo uma árvore. Tem gente que sonha que está caindo uma escada, a pino. Tem gente que sonha que está caindo porque tropeçou em alguma coisa. Mas só que na hora que ela vai para cair, ela acorda. É a nossa mente física recebendo as impressões do espírito que está voltando e interferindo na interpretação. A gente está num lugar geralmente mais alto. Vai cair para o corpo, né? Na hora que você vai chegar para acoplar no corpo novamente, a mente física interpreta isso como um tombo. E aí vai ser, de acordo com a sua imaginação, esse tombo. Né? Às vezes você sonha que está correndo de vaca braba. Às vezes você sonha que está andando de bicicleta e toma um tombo de bicicleta. Mas só que na hora que você vai estabacar, você acorda. E acorda, tem uns que acordam até meio irritados. É assim. Então eu não posso precisar o que é que aconteceu nesse caso relatado para nós aqui, nessa específica pergunta. Se pode ser que ela teve uma experiência fora do corpo e trouxe essa experiência para na hora que está com o corpo, se ela estava lúcida e acordada, em estado de vigília, ouvindo uma voz de alguém chorando, ou né, o murmúrio de alguém que estava chorando, se cada situação é uma situação. Poderia, às vezes, elucidar se a gente conversasse com essa pessoa e ela explicasse detalhes, e às vezes, pelos detalhes, a gente pode precisar melhor quais as possibilidades, né, do que aconteceu com ela. Uma perguntinha boa aqui, ó. A mediunidade é hereditária? Ou seja, a condição mediúnica é hereditária? Eu acho que a condição mediúnica é uma condição corpórea. Ela é uma faculdade do corpo físico. E cada espírito atrás de acordo com a sua, né, evolução. Alguns espíritos estão muito mergulhados na carne física, no corpo físico. Então, essa manifestação, essa interação com o mundo espiritual é bem mais pesado, bem mais travado, é preciso de um esforço muito maior. Geneticamente falando, eu não tenho nenhuma capacidade agora de responder para vocês se trata de um fator genético. Agora, o que pode acontecer é que numa família em que há médiums, geralmente por uma questão de afinidade, pessoas que querem experimentar, por exemplo, na área da mediunidade, podem embarcar nessa família que já é constituída de médiums. Mas isso eu não sei se vai determinar o que é determinado pela genética, por essa hereditariedade. Eu acredito muito mais na questão hereditária espiritual, porque como nós temos uma hereditariedade genética, uma hereditariedade biológica, nós temos uma hereditariedade que é uma hereditariedade espiritual, que é a condição que o espírito traz ao reencarnar, que independe da condição biológica. Às vezes é muito diferente a hereditariedade biológica da hereditariedade espiritual.
É o espírito que traz essa experiência do mundo espiritual. Então, se ele tem essa hereditariedade, se ele já é uma pessoa, um ser que já estagiou, que já trabalhou a construção de uma sensibilidade mediúnica um pouco mais avançada, obviamente, na hora que ele entrar na carne, isso aí vai ser uma hereditariedade dele, espírito. Não uma hereditariedade biológica. Tá ok? Mais ou menos por aí. Depois, mais na frente, eu vou tentar pesquisar a respeito do assunto e vamos ver se a gente pode aclarar ou ampliar, né, esse tipo de resposta que nós demos. Existe realmente a hora certa de morrer? Exemplo, não morremos antes da hora? Olha, a hora certinha mesmo não existe, não. Existe um momento ali, mais ou menos, na hora que você, né, fala, não, eu vou por volta de. Né, na hora que terminar mais ou menos a tarefa tal, a gente já está pronto para embarcar e para voltar para o mundo espiritual. E existem pessoas que podem adiantar, e no que é mais frequente na nossa terrinha aqui, é a gente, né, acelerar esse processo. Porque às vezes o que a gente mais faz é gastar energia completamente desnecessário. E a gente gasta sempre a mais do que a gente deveria gastar. No fundo, se a gente puder fazer uma metáfora bem de pé quebrado mesmo, porque não é assim que acontece, mas se a gente pudesse, só para clarear, tentar imaginar como é que funciona a coisa, seria mais ou menos assim, aqui, ó. Ao reencarnarmos, todos nós temos uma tarefa a cumprir dentro de um determinado tempo. Considerando muito remotamente uma semelhança entre um carro que você tem um tanque de gasolina. O tanque de gasolina, ao invés de gasolina, no nosso caso, é energia vital. Você vai reencarnar dentro de um projeto existencial em que você vai precisar de energia para 50, 70, 80 anos, dependendo do seu projeto. Você tem uma autonomia de rodagem. Essa autonomia de rodagem você vai usar do jeito que você quiser, não é? Então, se imagina você pegar seu fusquinho, enche o tanque de gasolina, você bota ali 50 litros de gasolina ou 45 litros de gasolina e vai para o Rio de Janeiro. Mas você só vai na primeira. E faz, e acontece, e para, e brinca, e volta. Mas vai estragando o carrinho mesmo. Essa gasolina dá para chegar até lá? Não dá. É capaz que o carro morre antes de chegar lá. Ali por volta de o banco da Câmara, né, ali por volta de Juiz de Fora, ele já está, né, levantando a bandeirinha e já está precisando de parar. Como você não tem jeito de reabastecer no sentido que você precisa, então é ali que você fica. A mesma coisa somos nós. Tem gente que vem para cá com uma determinada carga energética para dar e sobra, vem sempre com uma folga, para a gente cumprir o nosso projeto evolutivo, que é mais ou menos em torno de 80, 70 anos, em média. Só que a gente chega aqui e a gente vai para os forró, para os pagodes a noite inteira, e bebida alcoólica, cigarro e tal, e quebra pau daqui, quebra pau dali, e fala mal do vizinho. E tudo quanto é coisa ruim, a gente escolhe fazer. Mas a gente estraga. É como se você andasse num fusquinha de primeira a 80 quilômetros de morro abaixo. Tenta imaginar como é que a máquina está travada e completamente sendo pressionada, levada aos extremos de estrago. Obviamente, nós não vamos chegar a ver os nossos netos nascer. E depois a gente chega no mundo espiritual e é chamado de suicídio, e a gente não entende por quê. Porque a gente forçou a barra e a gente antecipou a nossa ida para o mundo espiritual.
Assim como também existem relatos nas obras de André Luiz que tem gente que às vezes é para desencarnar, viveu uma vidinha normal, tranquila, serena, passou pela vida inteira, né, dentro das perspectivas do próprio projeto existencial, e às vezes na hora que vai desencarnar, naquele momento que está programado mais ou menos para que ela desencarne, a equipe da espiritualidade que vai fazer o desencarne já está a postos para fazer isso, só que um netinho dela pede numa oração que tudo aconteça, que a minha irmãzinha venha. A mãe dele estava grávida. E essa gravidez poderia correr riscos se a avó desencarnasse, poderia dar, né, um problema para a mãe que estava grávida. Então, esse menininho que fez uma prece, a prece dele foi tão comovente que a espiritualidade virou e falou assim: deixa a avó mais um tempo, deixa ela ficar aí mais um tempo, para não correr riscos. E a gente promove o desencarne dela na hora que a irmãzinha dele nascer, e aí fica tudo fora de perigo. Está vendo? Não existe nada determinado de forma fatal. Existem projetos existenciais. Assim como nós podemos fazer esses projetos a todo instante, em qualquer situação que a gente esteja. Estamos aqui agora e podemos fazer um projeto. Fazer, gente, que tal a gente começar um curso no ano que vem? Esse curso vai durar 5 anos. Pode ter gente que vai fazer em 5, pode ter gente que vai acelerar o processo. E tem gente que vai fazer em 8, 10 anos. São as nossas capacidades de projetar a nossa própria existência. Da mesma forma, quando a gente vem de lá para cá. Eu acho que espero ter contribuído para algum esclarecimento aí. Porque os espíritos hoje comunicam-se com métodos mais avançados, sendo que deve ser médico. Na época das irmãs Fox, foi através de um método tão primitivo. Eles não estão mais evoluídos, pois a comunicação, o mundo dos encarnados, se dá somente pelos mais evoluídos. Não, a questão do método de evolução, ou método, ou a própria evolução nesse método, é por causa do seguinte, porque naquela época ninguém sabia nada. Ninguém sabia como se comunicava objetivamente com os espíritos. Em todas as épocas da humanidade, sempre aconteceram fenômenos espirituais. Só que eram interpretados de acordo com a mentalidade em cada época, em cada situação, em cada cultura. Eram manifestadas dessa forma. A partir do momento em que os fenômenos começam a acontecer, e começam a acontecer aquilo que Arthur Conan Doyle chama de a invasão organizada, ou seja, literalmente era uma concentração de manifestações muito ostensivas para chamar a atenção da comunidade científica para olhar para aquilo. Tinha que se abrir os olhos para aquele determinado tipo de fenômeno. Aí então começa-se a trabalhar desde os primórdios. Depois disso, Kardec trabalhou com cestinhas, numa prancheta. Depois de prancheta, com um lápis. Aí a pessoa começou a trabalhar com a própria mão. Aí já viram que não precisava nem da prancheta. Era apenas a mão. Depois disso, passaram a fazer o desenvolvimento de mais tipos de mediunidade, que era a psicofonia, quando o espírito fala através, né, do aparelho fonador da pessoa. Né? A mediunidade intuitiva. E quanto mais o tempo vai passando, quanto mais a gente vai entendendo o fenômeno, mais a gente vai eliminando as necessidades que antes a gente achava que precisava. Precisava de batida, né, a chamada tipologia. Os espíritos, né, que precisavam de bater porque eles tinham aquela condição.
Era a única forma que eles davam conta de se manifestar. Hoje, a gente já sabe que é muito mais simples, muito mais fácil de entender o processo de comunicação. E hoje se faz através de psicografia, né, da psicofonia, através da inspiração e vários outros modos. Da mesma forma, é o passe. O passe na antiguidade era, né, esfregando a pedra de magnetita, a resina de âmbar, né? Passou o tempo, eles começaram a perceber que se passasse só a mão, né, funcionava do mesmo jeito. Aí então nós não precisamos da pedra, nem precisamos, né, da resina de âmbar. E hoje a gente sabe o que significa o passe, como que é, né, a mecânica do passe, como é que é a fisiologia do passe. Hoje a gente já tem conhecimento, pela própria manifestação dos espíritos e pelos seus esclarecimentos, a gente já sabe mais ou menos, e por lei de suficiência, por lei de necessidade, a evolução se dá e a gente vai eliminando esses métodos primitivos e aprimorando cada vez mais a nossa comunicação. Haverá um dia que a gente não vai precisar nem de psicografia e nem de psicofonia. A gente vai entender a mediunidade apenas num diálogo mental. Eu espero que não demore muito para que isso aconteça. Nossa, aqui é um testamento. Vamos lá. Tenho 2 filhos, uma menina de 10 anos e um menino de 3. Com a minha filha, não consigo demonstrar amor quando ela está acordada e já meu filho dou todo amor, mas não deixo de amar a minha filha. Mas já tentei matá-la. Pode ser espiritual ou reencarnação, pois ela é muito amorosa comigo e com todos. Dramático isso aqui. Olha, quando nós construímos uma família aqui no mundo encarnado, o que é muito comum nessa condição planetária é que a gente receba, né, debaixo do nosso teto, espíritos que não foram tão amigos, né, no passado. Porque a gente precisa de resgatar, a gente precisa de reajustar, a gente se propõe a uma reeducação nesse contato. Então, certos tipos de sentimento são naturais no ser humano, de sentimentos de afinidade. Às vezes a gente pensa, né, como pais, a gente pensa, não, eu trato meus filhos todos iguais. Isso é injusto. Porque o conceito de justiça é tratar os diferentes de forma diferente, porque cada um tem uma demanda, cada um tem um significado, cada um exige de mim um tipo de relação. Uns mais afinizados, outros menos. Tem filhos, por exemplo, que você chega perto dele, vai abraçar, ele aconchega em você. Tem outros que, se você for abraçar, ele vira para você, sai. Ele já te espeta, ele é espinhento, sabe? Ele é espinhento. Outros são peixes escorregadios. Na hora que você vai para o lado dele, ele já dá uma driblada, você nem chega a encostar. Cada espírito é um espírito. Eu sempre tentei me esmerar justamente nessa diferença, tentar descobrir o que cada um precisa de mim. Isso não quer dizer que o meu amor é menor ou maior, não. Isso quer dizer que eu tenho afinidades e não afinidades com todos eles. Aqueles, às vezes, que puxam um determinado assunto, né, às vezes o assunto me interessa, aí eu me entusiasmo. Outros puxam assuntos que não interessam, não tem nenhuma afinidade. Outros já são a nossa projeção, né? Tem uns que são a projeção da gente. Esses são os que mais exigem da gente, porque como eles são iguais a gente, eles pegam no pé da gente. Pegam no pé da gente. Você olha para ele e fala assim, dá vontade mesmo de torcer o pescoço. Mas aí você lembra, fazer, não, eu tenho que amar, por quê? E aí você faz uma prece e fala, o que é que esse menino tem? Por que ele tem tanta necessidade de exigir tanto de mim? O que é que eu estou fazendo aqui nessa relação? O que é que eu preciso aprender?
eu preciso aprender o que a doutrina espírita nos esclarece. Não há endereço errado na reencarnação. Se é seu filho, então é seu filho. Aproveita a oportunidade, reconcilia-te, mesmo que você ache que ele é seu inimigo. Reconcilia-te com ele enquanto você está com ele. Porque você pode perder uma oportunidade de ouro, uma oportunidade extremamente saudável e que depois demora. Você projetar e reprojetar uma nova oportunidade dessa, demora, gente. As pessoas às vezes pensam que é assim, num passe de mágica. Se você perde a oportunidade de reconciliar com uma pessoa que você precisa reconciliar, depois eu calculo mais ou menos uns 120 a 180 anos para você ter uma nova oportunidade. E às vezes não terá as mesmas condições que você tem agora. Então, olha para esse filho, para essa mãe, para esse irmão, para essa pessoa que olha para você e dá vontade de você torcer o pescoço dela e fala assim, é agora que eu tenho que amar esse porqueiro. E começa a descobrir coisa positiva. Se você não consegue, pelo menos olha e fala assim, o miserável sabe escolher roupa bonita. Pronto, já achou uma coisa positiva. Se apegue nisso. E eu gosto sempre de lembrar o Padre Alírio. O Padre Alírio escreveu um livro chamado Oração de Amorização. Ele, quando falava isso, ele falava, amorize a sua relação. Isso é saudável para todo e qualquer ser humano. Se você pensa de forma negativa de uma pessoa, transforma essa forma negativa numa coisa positiva. Eu sempre contava essa historinha para vocês. Vale a pena a gente contar de novo, porque ela representa exatamente isso. Nós tínhamos, há muitos anos atrás, nós morávamos perto de uma vizinha, que a vizinha jogava lixo no nosso quintal. Como a gente não era boba, a gente devolvia o lixo com juro e correção monetária. E foi criando um clima muito tenso. Aí um belo dia eu fiquei sabendo dessa oração de amorização e eu pensei, eu preciso de amorizar isso. Aí tinha um posto de observação na minha casa que era na janela, tinha um furinho na janela e eu olhava para a janela e ficava olhando ela lá. Ela tinha umas roseiras no quintal dela. Pensa em roseiras bonitas. Multiplique isso por 1000. Eram as roseiras dela. E ela tratava as roseiras com carinho. Todo dia passava café nas folhinhas das roseiras para ficar viçosa. E eu lá no meu posto de observação, por que ela não é carinhosa com a gente daquele jeito? Ficava imaginando, ela tinha que ser carinhosa com a gente daquele jeito, que aí a gente ficava mais fácil de encontrar coisas boas. A primeira coisa boa que eu achei nela, ela sabe plantar roseiras muito bem. Amorizei. Eu comecei a encontrar coisas positivas, coisas felizes. E isso me deu chance. Aí eu falei para a mulher, vai lá, faz uns biscoitos aí. Ela sempre faz biscoito, sempre fazia, adora fazer biscoito, está sempre inventando. Vai um biscoito aí para nós dar para ela. Vamos fazer a relação de política de boa vizinhança. Aí chamou ela no muro. Falou, vem cá. Ela veio, né, assim meio ressabiada. O que foi dessa vez? Eu, não, eu fiz uns biscoitos para experimentar um polvilho. Trouxe para você experimentar. Ela olhou aquilo e eu lá no meu posto de observação. E ela, na hora que ela saiu andando para lá, eu vi, minha esposa estava entrando, eu vi ela chegar na porta da casa dela, ela pegou um pedacinho do biscoito e jogou para o cachorro dela. E eu pensei, ela está experimentando. Se o cachorro não morrer, está tudo em paz. Mas eu feliz porque já tinha começado uma trajetória de comunicação. Já era um passo e tanto. Uns 2 dias depois, é de bom tom, viu gente? Que quando a gente ganha assim, um prato de biscoito,
Na hora que devolver a vasilha tem que voltar cheia. É a nossa cultura que a gente não pode perder. Essas raízes são importantes para nós aqui em Minas Gerais. Aí, 2 dias depois, eu senti um cheirinho de broinha de fubá de canjica. Uma delícia no ar. Eu falei, quem tá? Aí ela que estava lá fazendo e chamou a minha esposa foi. Aí ela falou, vou te devolver a sua vasilha, um guardanapinho bem limpinho em cima, e eu falei, esse trem vai dar roca, esse trem vai dar certo, nós vamos reatar a amizade. Não tem nada mais gostoso que a amizade reatada, porque aí você já conseguiu perdoar, você já conseguiu, né, passar por cima de muita coisa, e aí você vai ficar muito mais feliz em reatar os laços de amizade. E aí, na hora que a minha esposa veio entrando, ela queria comer a broinha, eu falei, você está doida? Espera aí. Aí eu esperei a dona entrar para dentro da casa dela, peguei a metade da broinha, né? Na hora que ela entrou, eu joguei pro cachorro dela. Eu não ia arriscar a vida do meu cachorro. De jeito nenhum. Mas é assim que funciona. É assim que funciona. Então, não importa se é dentro de casa com os nossos filhos, se é com os nossos vizinhos, se é com um colega de trabalho, aonde a gente está, é hora de aproveitar o momento para a gente se reconciliar com aqueles que nos ajudam nas oportunidades de crescimento espiritual. Não percamos essas oportunidades. Elas são extremamente saudáveis e salutares. Então, uma família que aparentemente é só conflito, essa é a família onde há possibilidade de se construir a harmonia. Porque a harmonia só se constrói na diferença, no conflito. Você pegar a harmonia de uma orquestra, para uma orquestra conseguir a harmonia, ela tem que ter no mínimo 70 instrumentos, cada um com um som diferente, que entra em conflito. Só que na hora que se afina tudo, e a orquestra está bem afinadinha, quando o maestro puxa o primeiro acorde, um som só. 70 instrumentos, um som só. Então, que a família seja cada vez mais conflituosa, mas que a gente aprenda desse conflito a tirar um som só, que é: vamos aproveitar a oportunidade para aprender a amarmos uns aos outros. Essa é a nossa tarefa cotidiana. Não deixemos passar o momento. Acho que acabou, né? Chega, né? Vamos deixar um bocadinho para a próxima, senão vocês pegam tudo hoje, depois vocês nem querem vir cá mais, porque acabou o conhecimento. Vamos continuar na nossa trajetória, sempre aprendendo, sempre aproveitando as nossas oportunidades de crescimento, tá ok? Que Deus nos abençoe, estejamos todos em paz.